Olá a todos e todas, eu sou o professor Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Sobre Livros, esse programa que está indo ao ar no canal da Espaço e Vida e que tem por objetivo falar sobre o desenvolvimento humano e educação no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. No nosso episódio anterior, nós conversamos um pouco sobre as ideias de Piaget, né? Falamos sobre a obra A Psicologia da Criança e tratamos um pouco sobre as fases do desenvolvimento infantil, de maneira bem rápida. Falamos do sensório motor, né? Dessa primeira fase em que a criança está a partir da sua movimentação, do domínio do corpo, das sensações, interagindo com objetos e tomando consciência de si e consciência dos outros. Falamos também da complexidade, né, da psique humana, em que Piaget, com muita sensibilidade, vai mostrar para a gente que a dimensão cognitiva ela é diretamente afetada por outros conjuntos, né, perceptivos e afetivos, emotivos, formando um todo integrado, indissociável, que interfere diretamente na maneira como nós aprendemos, como nós apreendemos o mundo e também nas nossas deliberações, nas nossas tomadas de decisões, nas nossas condutas e ações. No episódio de hoje, antes mesmo de apresentar qualquer outra obra, de indicar qualquer outra obra para vocês, eu quero falar com vocês ainda sobre aspectos importantes que aparecem na teoria de Piaget, que são fundamentais para o desdobrar das nossas conversas ao longo dos próximos episódios. O primeiro ponto, e talvez o mais importante do episódio de hoje, é exatamente a noção de desenvolvimento. A origem dessa noção que Piaget vai aplicar em seu estudo, ela remete a um outro biólogo, ao Charles Darwin. A teoria evolucionista de Darwin vai ter uma grande influência na academia ao final do século XIX e principalmente na primeira fase do século XX. Obviamente, Piaget, como um estudioso bastante antenado, vai se debruçar sobre essa teoria e desdobrará ela no estudo da psicologia infantil. As ideias evolucionistas vão colocar o trabalho de Piaget na vanguarda dos estudos da psicologia. Até o século XIX, a noção de que o ser humano é um sujeito, um organismo que se desenvolve, passa por fases até chegar à sua forma mais complexa, não era senso comum, muito pelo contrário. Existiam correntes da psicologia que defendiam que depois dos 2, 3 anos de idade, quando a criança apresentava ali o domínio da fala, da linguagem, relativamente bem estruturado, nada de novo acontecia. Então não havia diferença estrutural no pensamento da criança e de um adulto, né, a partir do momento em que os pequeninos já dominassem a fala. O segundo ponto que eu preciso ressaltar com vocês aqui é a influência da psicologia, da psicanálise freudiana nos trabalhos de Piaget. O papel da dimensão subjetiva do sujeito, o papel dos processos internos que nós sofremos, nós apresentamos no nosso comportamento. Justamente por ter sido um estudioso de Freud e se ver influenciado pelas noções de consciência, de inconsciência, em função disso, ele acaba dando grande ênfase à dimensão interna para a compreensão do comportamento infantil. Um fator para compreender isso é o que eu falei, tem a ver com a influência freudiana que ele recebe. O outro fator também tem a ver com a lógica e o método de investigação que Piaget vai aplicar em seus estudos. O método aplicado segue pelas linhas lógico-formais dos métodos de investigação da natureza. É uma forma de interpretar o mundo em que uma determinada informação precisa anular a outra. É possível, nessa lógica, que tem que ser objetiva, que tem que ser precisa, você ter duas respostas que expliquem o fenômeno. Na verdade, é necessário optar por uma delas. E aí, na contradição entre o interno e o externo,
Piaget vai ser forçado a mergulhar mais no caráter interno e acaba, por sua vez, colocando à sombra ou deixando à margem o caráter externo. Em momento nenhum, Piaget deixa de perceber o papel que a cultura exerce sobre os sujeitos. Mas, mais uma vez, posto nessa contradição, Piaget se vê numa bifurcação em que ele precisa, a partir dos seus métodos, escolher por qual caminho seguir. O trabalho de Piaget é um trabalho digno de muitos elogios, mas possui limitações. E é justamente por isso que a gente vem apresentar aqui um outro trabalho, uma outra obra que pode trazer mais luz à compreensão do desenvolvimento humano. É a obra A Construção do Pensamento da Linguagem, de Levi Simonovich Vygotsky. Diferente de Piaget, que segue pela lógica formal, Vygotsky vai aplicar uma outra lógica de compreensão da realidade, a lógica dialética. Uma lógica que lida melhor com situações de contrariedade, de oposição. E justamente por isso, Vygotsky vai conseguir dar mais luz ao papel e à relevância que o caráter externo, que os elementos da cultura e do meio circundante, do meio social, exercem no desenvolvimento da criança, sem, obviamente, negar também o papel interno. Mas sobre os detalhes da lógica dialética e sobre os detalhes da obra do Vygotsky, nós vamos dedicar um próximo episódio. Se você gostou do Sobre Livros de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal da Espaço Vida. Também curta e compartilhe o nosso trabalho. Ajude nessa divulgação do conhecimento tão importante para que a gente possa melhorar a educação do nosso país e, principalmente, dar mais ferramentas aos nossos educadores, pais, mães, professores, pedagogos, etc., de uma maneira geral. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Aquele abraço. Pelo visto, você ainda está aqui. Que bom! Já compartilhou? Curtiu? Se inscreveu no canal da Espaço Vida? Tocou o sininho para receber as notificações? Agora clica no banner aí em cima e conheça um pouco mais dos nossos projetos pedagógicos. A Espaço Vida acredita que há um mundo além da escola. Venha conhecer mais sobre nós.